Essa pedrinha aqui, ó, era da mãe lavar roupa. Passava o dia todinho aqui, sentadinho numa pedra daquela dali, batendo a roupa numa pedra igual essa daqui. Galera que assiste meu canal, eu tenho sempre feito vídeo aqui sobre tudo, mas nunca falei especificamente sobre a minha história. A história do Joelso Salles, que dá nome a esse canal, Joelso Salles no YouTube. Então, me acompanha, porque você vai entender a origem e o passado desse cara chamado Joelso Salles. Então, vem comigo. Hoje, eu sou professor. E para o padrão da minha cidade, é um salário considerado top. Olhe lá se não o terceiro ou o quarto maior salário das pessoas da cidade. Mas nem sempre foi assim. E esse açude aqui, esse pé de árvore aqui chamado pau-ferro, jucá, ele faz muita parte da nossa história. Porque aqui eu me reunia com os meus irmãos e com meus primos para a gente viver a nossa história e a nossa infância. Eram aqui em torno de 12 primos e a gente ficava aqui debaixo desse pé de pau-ferro e era a pescaria, exatamente a pescaria que salvava a pátria. Porque na época que a gente era criança aqui, adolescente, não tínhamos condição nenhuma de comer proteína, carne. Aquela carne comprada no açougue, aqui era na base do se vira. Então a gente apelava para esse açude aqui, ó, que vocês vão conhecer. Era o peixe que a gente pegava aqui nesse açude que fazia a mistura do dia a dia. Então vem conhecer. Esse açude aqui, ele faz parte da nossa história do princípio até hoje. Não só pelo banho de cada dia, porque ninguém tinha banheiro. Naquela época da gente criança, adolescente, não tínhamos banheiro aqui na nossa casinha. E aqui a gente tomava o banho, aqui tinha a sobrevivência com a pescaria, como eu já falei, e vou explicar um pouquinho mais. Mas aqui também tem grandes lembranças. Foi aqui onde eu aprendi a nadar, por exemplo. Foi onde eu brincava com meus irmãos, com toda a nossa família aqui que reside nesta região. E aqui tem muita história. E aqui eu quero contar umas histórias para você. Pode pegar. Era daqui, de cima dessas pedrinhas, que a gente pulava quase o dia todo. A mãe chamava a gente para almoçar, de lá, daqui a gente ouvia o grito da mãe chamando lá para almoçar. A gente chegava aqui cedinho, ficava aqui pulando dentro do açude, o tempo todo brincando. Naquela época a gente tinha diversão, a gente tinha infância. E aí quando estava cheio, era aquela alegria para nadar, para tomar banho, para se divertir. E quando ele estava desse jeito aqui, que ele está hoje, aí era a sobrevivência, era a pescaria. Então aqui, meu amigo, uma suvelinha de traíra, uma curimatã, um mandi, que muitas vezes ferroava no dedinho da gente. Meus irmãos eram mais velhos do que eu e eles pegavam muito traíra e as bichas eram valentes, mordedeira. Eu lembro demais que o meu irmão mais velho, que já faleceu, o Dil, é Dil Wilson, que a gente chama de Dil, ele pegava a traíra aqui e saía pregado no dedinho dele aqui. Quando ele se assustava, a traíra caía longe para sobreviver, para pegar o pão de cada dia aqui para levar para casa para comer. E aí a gente passava aqui o dia todo para ver o que pegava com landuá, que é um instrumento de pescaria que a gente faz aqui mesmo. O meu irmão mesmo sabia fazer o landuá. A gente pescava aqui também com anzol, a gente pescava aqui também com lata de querosene vazia. E os instrumentos aqui era assim, era caseiro mesmo, era feito por nós. E aí a gente usava a lata de querosene para pescar e a gente saía colocando ela na água, na beira da água mais rasinha. E aí quando pegava um peixe grande que balançava dentro, fazia um barulho, a gente sabia que era uma traíra grande ou uma curimatã. A gente metia a mão lá dentro, arriscando, para ver o que era, né? Às vezes era uma traíra e quando ia pegar, a bichinha media a mordida aqui, ela jogava a mão aqui, passava a mão aqui, tirava o sangue, continuava. E assim nós fazíamos nossa sobrevivência. Era a mistura, era a caça no mato, o tejo, o peba, o tatu, a sariema. E aí o peixe também aqui era o que
inteirava para a gente sobreviver e tirar o ano todo na sobrevivência. Então esse açude aqui, ele traz muitas lembranças. Bastante lembranças sobre a minha infância, porque tem gente que hoje vê a gente aqui com este canal, graças a Deus, com 40 mil, mais de 40 mil inscritos, e acha que a gente está ganhando dinheiro na internet, que a gente já está rico e que a gente não esquece as nossas origens. Eu não esqueço um minuto. Ele enchia aqui, ó, essa parte aqui ficava cheia d'água, era a parte melhor que a gente achava de nadar. E ali era o sangrador, ali daquele pé de cal até naquele pé de árvore ali, o pé de jucá. Aí ficava sangrando toda essa largura aí. As criancinhas menores ficavam brincando aqui no rasinho, na correnteza da água, e as maiores vinham aqui nadar com o pai, com a mãe, para ter cuidado. E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês também, me acompanhem aqui, ó. E hoje vocês veem aí as pessoas, as mães de família, né, as donas de casa lavar roupa, numas máquinas que a gente coloca a roupa dentro e a roupa já sai pronta. Já praticamente você já passa o ferro e veste. Antigamente era assim, ó. Eu ainda fiz isso com a minha mãe. Ela tá ali na casa. Essa pedrinha aqui, ó. A água num buraco que a gente fazia aqui. O buraco agora é porque tampou aqui, mas o buraco era nessa região. A água escorria e caía dentro do buraco. Não podia entrar dentro do açude, porque senão sujava e infectava a água lá com sujeira. Então as criancinhas menores, e eu fiz isso aqui, pegava a água daqui de dentro, jogava lá do outro lado da parede ali, ó, lá fora. Desgotava, que chamava. Desgotar o buraco da lavação de roupa da mãe. Então a mãe passava o dia todinho aqui, lavando, terminava 1h da tarde, 2h da tarde, aí ia para casa, estendia lá na cerquinha de arame e o sol secava. Então era ralação. O dia todinho, tinha tanta da coisa que a gente fazia aqui. Mas é o seguinte que eu vou falar para você. Era uma coisa que era ruim, porque era primitivo, mas era bom. Era bom porque a gente se mexia, a gente trabalhava, a gente tinha saúde, a gente tinha obediência com os pais, a gente ajudava. Hoje em dia é todo mundo no telefone, hoje em dia é todo mundo no mundo de fantasia, aí nas internet. Muitas das pessoas não vivem nem a realidade do dia a dia. E eu permaneço aqui nesse local justamente por isso. Para mim ter as minhas raízes e as minhas lembranças. Quando eu pegava uma trairinha bem daqui, ó. Bem daqui, ó. Lembro como se fosse hoje. Eu, criança, rapazotinho de 11, 12 anos. Pegava aqui um anzolzinho, ó. Aqui, ó. A varinha aqui. Um anzolzinho amarrado aqui na ponta da vara, que o pai amarrava. Aí aqui, ó. Jogava ali dentro. A água batendo aqui, passava o dia todinho. Aqui pelejando para pegar uma trairinha para levar para almoçar, para ajudar o pai e a mãe. Porque ninguém tinha com que comprar carne, não. Não tinha açougue, não, nessa época. E nem condição, de jeito nenhum. Então era o peixinho aqui do açude que salvava a pele, né? Então a gente ficava aqui o dia todo e o açude ia descendo a água e a gente ia descendo atrás. Descendo atrás. E aí quando chegava nessa altura que ele está hoje aqui, ó. Aí, ó. Quando chegava na altura que ele está hoje aqui, aí continuava a mesma situaçãozinha. Aqui, ó, o anzolzinho, ó. Dentro d'água aqui para pegar a mistura do dia a dia para sobreviver. E aí quando a gente tinha um landuá ou uma lata vazia, a gente saía atrás dos peixinhos aqui para sobreviver e era muito bom. E a gente brincava nessa parede. Lá no final, lá no meio da parede do açude, tinha um local que era mais fundo, tinha umas cacimbonas fundas. Aí ele ia secando, o açude ia secando e a água ia ficando lá. E a gente aproveitava para pescar. Hoje ele é aqui, está aí dividido no meio, são de duas pessoas, a terra aqui é de dois irmãos. E ainda é permitido pescar, quem quiser pescar pode pescar aqui. Só que esse açude aqui está com o tempo que ele não sangra. E portanto os peixes aqui tá pouco, acredito que nem tem tanto peixe aqui hoje em dia. E até porque quem é que pesca mais? Ninguém pesca mais. As pessoas não precisam mais de pescar para sobreviver. Pesca por diversão, mas para sobreviver, fazer o pão de cada dia, não precisa mais. Graças a Deus.
Graças a Deus, que não precisa mais pescar, caçar, não precisa de nada disso para sobreviver, comer carne e viver bem. Graças a Deus, graças a Deus. Então, gente, essa daí é um pouquinho da minha história para você que é inscrito no canal. Você que não é ainda inscrito no canal, se inscreva para conhecer mais a minha história. O Joelso Salles, que hoje é professor, mas que teve uma infância, uma história que só quem conhece sabe o tanto que foi sofrida. E hoje eu trouxe só aqui 1% das minhas memórias de adolescente para você aqui nesse local que me traz muitas lembranças. Principalmente do meu velho pai, que já está com 2 anos, vai completar agora dia 12 de julho. 2 anos que o meu velhinho nos deixou, foi morar com Deus. E aqui era onde a gente fazia tudo. Trabalhava na cerca de arame, igual essa daqui, ó. A gente fazia roça, brocava, apanhava feijão, milho, arrancava toco, fazia cerca de lombo, tipo aquela dali que tem no meio do açude ali. Então aqui tem muitas lembranças boas, lembranças que naquela época a gente julgava que era ruim, porque era sofrida, mas só de estar do lado do pai da gente, dos irmãos, era maravilhoso, era muito bom. E aí hoje a gente mora na cidade, mas quando vem pra cá, aí a gente regride um pouco assim no pensamento e volta às origens, para nunca deixar de pensar que aconteça o que acontecer e a gente ganha o que ganhar daqui para frente, a gente não pode esquecer o que passou de jeito nenhum, nem 1 milímetro, nem uma vírgula pode esquecer do que passou aqui nesse sertãozão cearense, com muito sofrimento, mas com muito amor pelo pai e pela mãe, muita obediência e muita... Tem uma coisa que o pai me deu que ninguém toma, que é caráter e vergonha na cara, de ser homem para sempre, até o último dia da vida. Ele já se foi, mas eu fiquei com essa missão de ser o homem que o pai criou. Então, esse tesouro aqui não tem dinheiro que pague. Legal, pessoal? Então, se inscreve no canal, é só um pouquinho da nossa história, espero que vocês tenham gostado. Valeu! E vai ter mais, hein? Vai ter mais vídeo assim para você.